São exatamente 20 horas. Vamos então dar início à live de hoje. O processo de mudança. Conscientes ou não, nós somos agentes e ou pacientes das mudanças, porque elas ocorrem o tempo todo em nossas vidas. Ela acontece o tempo todo no nosso organismo. Ela acontece o tempo todo no nosso entorno. E muitas vezes eu não percebo, eu não observo, eu não dou atenção. Então, vamos conceituar primeiro o que é processo. O processo é uma ação sequencial, continuada, que tem como foco um produto, um resultado. É tipo um andamento, é um desenvolvimento, é uma marcha e que tem que apresentar resultado. Na vida, a natureza nos ensina e nos dá muitos exemplos. Um deles, como um grande e belo processo. Um homem e uma mulher, em nome do amor, num ato de amor, um espermatozoide se encontra com o óvulo, fecunda este óvulo e a partir daí dá origem a um novo ser, que num período de aproximadamente 9 meses vai ser concebido no útero da sua mãe. Só a concepção já é um grande processo. O processo evolutivo deste ser até o momento do nascimento. Ele entra, então, no processo, na fase da infância. Depois, passa para a adolescência. Depois, nós temos a vida adulta e, finalmente, a velhice. Isto é um processo, uma ação continuada e não tem como pular. Não dá para passar da infância para a vida adulta, não dá para passar da adolescência para a velhice. Então, eu tenho que obedecer exatamente esta sequência de ações. Um outro exemplo, quando eu pego uma semente e cavo um buraco, coloco ali naquele buraco aquela semente e vou adubando, vou jogando água, no tempo certo ela germina, ela se desenvolve, ela vai produzir folhas, o caldo vai se desenvolver, temos uma bela árvore que no tempo certo vai florir, que no tempo certo vai frutificar e que no tempo certo vai oferecer a colheita. Isto é um processo. A mudança também é um processo. Não dá para interromper. Então eu preciso seguir de forma consciente esta cadeia. Só que na nossa vida em geral, nós não damos, por uma questão de educação, nós não somos rígidos, nós não somos disciplinados, nós não obedecemos, principalmente em relação às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, em função dos nossos hábitos. E, portanto, nós comprometemos a eficiência, a eficácia e a qualidade de resultados. Então, o primeiro passo é entender o que é um processo. Muito bem.
Mudança. O que é uma mudança? É a passagem de um estado para o outro. A água, se eu aqueço essa água, ela passa do estado líquido para gasoso. Se eu coloco essa água no congelador, ela passa do estado líquido para sólido. Então, mudança é toda passagem de um estado para o outro. Certo? Beleza. Então, vamos agora entender como eu me comporto, considerando a minha jornada hoje. Eu sou uma pessoa que, diante do novo, diante das situações, eu dou resposta. O que é dar resposta? Eu penso antes de agir. Ou, Paulino, você é feio, feio é você. Ou eu reajo. Penso vocês mais agem, vocês dão mais respostas ou mais reagem? Ou mais reagem? Qual é o seu comportamento dominante? Você é uma pessoa que pensa e dá uma resposta? Ou você entra no seu piloto automático e dá mais reações? Você reage, você vai no instinto. Isso faz uma diferença muito grande. E dependendo de qual é a sua tendência, você já pode escolher isso aqui para mergulhar a partir de agora. Se você é uma pessoa que mais reage, você está fazendo pouco uso da sua inteligência emocional. Você é conduzido pela sua emoção. Você não faz verdadeiramente uso daquela frase: ah, nós seres humanos somos diferentes dos animais. Nós pensamos e eles não. Se você reage, você não está pensando. Você entra no piloto automático. Então o teu lado animal é que está conduzindo. Agora, se antes de você agir, você pensa que caminho eu quero e escolho, aí sim você está fazendo uma grande diferença na sua vida. Tem pessoas que dizem assim: não, eu sou muito assim, ó, comigo falou, levou. Isso mesmo. Você está simplesmente sendo uma pessoa reativa. Você entra no piloto automático. Ah, eu sou muito verdadeiro. Falou, eu respondo na hora. Ser verdadeiro não é mérito seu. É obrigação de todo mundo. Agora, eu tenho que fazer correto. Eu tenho que falar a verdade? Sim. Mas eu vou pensar. Que aí eu vou dar resposta. Senão eu só estou reagindo. E eu preciso começar a mudar isso agora, a partir de agora. Por quê? Porque na vida, guardem isso, na vida, o problema não é o que acontece comigo. Porque comigo e com as outras pessoas acontece tudo. O problema é como eu, Paulino, tenho competência para responder, e aí eu vou ter inteligência emocional e eu vou pensar, ou como eu reajo ao que acontece. Essa é a diferença, aí está a essência, e um primeiro dado para você começar a mudar a partir de agora. Se você é muito reativo, você está no piloto automático, você está fazendo muito uso da sua emoção.
e muito pouco da sua inteligência emocional, muito pouco da sua razão. Então cresça. Então muitos problemas estão exatamente aí. Eu sou muito reagente. E uso isso como uma coisa muito poderosa. Eu sou muito verdadeiro. Não levo nada para casa. Isso não é obrigação de todo mundo. Só que você tem que ter educação. Saber dar resposta. Saber falar e não ser reagente. Então, identifica qual é o seu dominante. Se o seu dominante é de dar resposta e fazer uso da tua inteligência, parabéns, continue e aprimore. Agora, se você é daquelas pessoas que são predominantes reagentes, comece agora, decida agora, a partir deste momento, a começar a treinar, a mudar, a se policiar. Na hora que você entrar no piloto automático, você para. Espera um pouquinho, deixa eu pensar. Eu tenho inteligência, eu tenho que dar resposta. Eu não vou agir, eu não vou reagir. Ok? Para reforçar esse exemplo, uma historinha. Um mestre passeava com os seus discípulos e ao passarem por uma ponte, ele viu que o escorpião estava morrendo afogado. Ele foi lá, pegou uma folha de taioba e colocou lá para aparar o escorpião. O escorpião subiu na folha e, como a mão do mestre estava próxima ao escorpião, o escorpião picou a mão dele e automaticamente levou um susto, a folha caiu e o escorpião caiu dentro d'água. O mestre foi até a margem, pegou uma folha maior e foi lá novamente, aparou o escorpião subiu na folha e aí ele, mais atento, parou e colocou o escorpião na margem do rio. Os seus discípulos ficaram atônitos e todos perguntaram: mas mestre, você muito bonzinho, muito educado como mestre, foi lá tentar salvar o escorpião e ele te picou. E depois você foi de novo. Não te entendo. Ele pegou e falou: é da índole do escorpião picar. E é da minha índole ajudar, salvar. Aí está o exemplo do que é dar resposta e dar reação. O que você pensou? Você jogaria novamente o escorpião dentro d'água? Reagiu. Você foi no emocional. E o mestre pensou: meu propósito é salvar e ajudar. E ele continuou coerente, fez uso da sua inteligência. Então, só um exemplo para gravar que isso é importante. E volto a repetir, isso é muito importante. Na vida acontece cada coisa complicada na nossa história o tempo todo. Eu preciso ter sabedoria para ver como eu dou resposta. Eu preciso pensar. Eu preciso exatamente refletir e dar uma resposta para agir e não entrar no meu piloto automático e ficar reagindo só com a emoção. Beleza? Vamos embora.
Então vamos lá. Já conceituamos o que é processo, já conceituamos o que é mudança e agora como eu me comporto diante das mudanças. Eu sou predominantemente uma pessoa que pensa e dá resposta ou eu reajo. E se eu quiser continuar, tudo bem. E se eu quiser mudar, é só você começar agora a dar atenção e fazer uso do pensamento. Não tem complexidade nenhuma. É só você decidir. Porque o mais importante é você, ao querer fazer uma mudança, encontrar significado. Se você não encontrar significado, essa mudança dificilmente vai ocorrer. Sabe? Ela tem que ser significativa para você. Ela tem que te dar prazer. Você tem que estar consciente, coerente, que você quer aquela mudança. E aquela mudança é importante para você. Aí faz sentido. Aí você se mobiliza para isso. Ok? Nós temos dois tipos de mudança. Mudanças momentâneas, são situações que ocorrem o tempo todo, cai, né? Eu tropeço e posso cair e imediatamente eu tenho que resolver um monte de coisa decorrente dessa queda. Então, ótimo. E tem aquelas que são duradouras. Então nós vamos trabalhar toda a nossa live nessas mais duradouras, naquelas que eu preciso estruturar, que eu preciso organizar, que eu preciso ser gestor dessa mudança. Então as mudanças momentâneas são aquelas situações que requerem de imediato, fazendo uso da minha razão para encontrar a melhor ação, a melhor alternativa. Senão eu vou continuar pagando um preço de só reagindo. Tá bom? Então vamos lá. Diante de toda e qualquer mudança, eu posso ignorar, eu posso desistir ou eu posso aceitar. Então eu tenho que dizer para mim, por exemplo, eu quero fazer um regime. O regime nem pensar. Pronto. Ou eu vou começar a fazer, mas eu não estou convencido, não estou com muita vontade, então eu começo e vou desistir. Então só faz sentido você entrar de sola quando você estiver inteiro para fazer aquela mudança, quando você aceitar intimamente, quando aquilo tem significância, quando aquilo é importante, quando aquilo é vital, quando aquilo é necessário, quando aquilo é essencial. Fora disso, vai ser complicado. Então, sabe por que a maioria das mudanças ocorre? Porque eu não aceito. Porque eu não decidi conscientemente. Eu não internalizei que eu quero fazer essa mudança. Por quê? Porque eu vou ter que mudar hábitos, eu vou ter que mudar atitudes, eu vou ter que mudar comportamentos. Eu vou ter que buscar conhecimento. Eu vou ter que me informar. Então eu vou ter que me mobilizar para conseguir a mudança. Por isso que as mudanças não dão muito resultados, porque nós não entendemos o processo. E o primeiro processo é isso. Eu tenho que estar inteiro, pleno, consciente, querendo, desejando, tendo significância para fazer a mudança. Aí então eu vou desenvolver umas estratégias que nós vamos ver logo embaixo. Então o primeiro passo é esse. Ele é mental. É de verdade, eu quero isso mesmo. Ou
quando assim eu ajo, eu passo a ser gestor dessa mudança. Eu aceitei, então, coerentemente, eu vou geri-la. Quando não é verdadeiro, eu vou ser gerido. Ah, se der certo, deu, se não. A vida inteira já tentei e não consegui. A vida inteira eu fiz, não deu certo. Então, mais uma. Olha como a história é importante. Ou então, de antemão, não fiquei indiferente, não tem nada a ver com isso. Qual é a tua predominância? Qual é a tua característica diante das mudanças? Se você quer ser uma pessoa melhor para você primeiro, você tem que abraçá-la desse jeito. Isso tem que ser significativo, tem que ter importância, você tem que querer desejar. E é real, e você vai estar inteiro. Por quê? Porque faz significância. Ou tem significância para você, faz sentido. Fora disso, a probabilidade de acontecer mudança é muito pequena. E nós, a vida inteira, atuamos mais como bando. Somos geridos. As mudanças não ocorrem. Então eu tenho que ficar gente grande. Eu tenho que internalizar isso. E eu tenho que ser gestor dessa mudança. Ela não ocorre porque se eu deixar acontecer. Então a maioria das mudanças não acontece porque eu não internalizei. Porque ela não é significativa para mim. Porque eu não desejei. Porque eu não disse para mim que eu ia fazer até conseguir. Pronto. Essa é o primeiro ato do processo. Se você não fizer isso, compromete. Se você não estiver pleno, se você não estiver inteiro, se você não estiver disposto a recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, porque você é persistente, insistente, perseverante, não vai acontecer. Por quê? Porque você vai mudar atitude, você vai mudar comportamento, você vai mudar hábito. Você faz isso, Paulino, há 72 anos. Simplesmente porque eu quero mudar, eu vou mudar? Não! É muito, muito complexo, mas eu tenho que querer. E a partir daí, eu tenho que começar a adquirir novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos. Então esse é o primeiro passo do processo de mudança. Aceitar. E aí eu passo a ser gestor. Senão, você e as pessoas em geral serão geridas. Elas são conduzidas. E o pior, a gente é tipo um rebanho. Nós vamos seguindo. Bem como aquela música, eu deixo a vida me levar. Vão ficando indiferentes. Ai, minha vida está tão sem sentido, porque eu deixei. Só você é capaz de pôr sentido na sua vida. Só você é capaz de decidir que coisas são significativas para você. Priorize-se. Priorize-se. Seja pelo menos melhor para você a cada dia. E isso só é possível através de mudanças. Qual é o meu desejo? É que eu hoje seja melhor para mim do que eu fui ontem. E que amanhã eu consiga ser melhor para mim do que eu fui hoje para mim. E isso é um processo de mudança contínua. Só eu posso fazer isso para mim. Ninguém é capaz, outra regrinha, ninguém é capaz de mudar ninguém. Senão nós seríamos fantoches uns nas mãos dos outros. Você já imaginou se eu pudesse mudar você? Você gostaria? Não. E se você pudesse mudar a mim? Eu também não iria querer. Só você é capaz, olhando no olho, só você é capaz de promover as suas mudanças. E do outro, nada.
Ai, seria tão bom se a Maria mudasse. Isso é competência da Maria, muda só você. Todo o processo de mudança é interior, é você. Ah, mas eu queria que o meu filho mudasse. Então vai perder tempo. Por quê? Porque o teu filho tem a vida dele. Se ele quiser mudar, sim, quantas e quantas mães já disseram 1 trilhão de vezes para o filho não mudar, não usar drogas. E quando usam, quantos conselhos nós estamos dando para que saia? Só será possível no momento em que ele decidir. Então, regra número 2. Ninguém tem competência para mudar ninguém. Ninguém tem competência para mudar o outro. Você só tem competência para mudar você quando você aceita realmente a sua mudança. Ser gestor dela e não gerido. E não passar por indiferente porque não vai dar certo, não vai acontecer. Isso é fundamental. Mas existe uma vírgulazinha aí que diz o seguinte: a única possibilidade que existe do outro mudar em relação a você é você mudar as suas atitudes em relação ao outro. E vamos ver se ele consegue mudar diante disso. Por quê? Porque depende dele. Então a única possibilidade, um exemplo, estou com casamento e meu relacionamento não está legal. Então eu vou mudar, vou qualificar a minha forma de me relacionar com a minha esposa. Eu vou qualificar, eu vou mudar meus hábitos, mudar o meu comportamento. Vamos ver se em função disso ela consegue mudar. Por quê? Porque é a responsabilidade dela. Então essa regra é fundamental. Você só é competente para mudar você quando você aceitar fazer a mudança e seguir um protocolo. Como nós estamos falando, é um processo. O que é um processo? É uma ação sequencial. Dei 2 exemplos aí do que é um processo. Vamos seguindo gradativamente as etapas dele, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então vamos lá. Bom, tem um dado e uma palavrinha que nós estamos ouvindo o tempo todo quando falamos em mudança, que é exatamente quando eu aceito fazer a minha mudança, quando eu sou gestor da minha mudança, eu tenho que desenvolver resiliência. O que é resiliência que eu preciso guardar bem? Resiliência é a minha capacidade em ter flexibilidade, adaptabilidade, juntamente com as crenças que eu tenho, que se forem crenças limitantes, elas vão dificultar as minhas mudanças. Por quê? Porque as crenças limitantes vão dizer: eu não dou conta, eu não sou capaz, isso não é para mim, isso é muito difícil, eu já tenho 72 anos, eu sou gordo, eu tenho dificuldades, eu não mexo no computador. Então, vai ser muito difícil eu ter flexibilidade para conviver com essas crenças, para poder me ajustar no novo contexto, no novo estado. Agora, se eu tenho crenças fortalecedoras, eu sou capaz, eu vou fazer até dar certo. Se
não conseguir, eu peço ajuda para quem já fez. Eu vou buscar informações em livros, vou buscar em relação com professores, vou encontrar formas para fazer. Não tem, desistir não faz parte dos meus pensamentos. Vocês estão entendendo? Então, se eu sou alimentado por estas crenças fortalecedoras, então a minha flexibilidade diante dos desafios das mudanças vão cada vez mais me fortalecer para que eu me adapte, para que eu seja flexível, para que eu seja inteligente e vou desenvolvendo novos hábitos, novos comportamentos para me ajustar a um novo referencial, a novos hábitos, a novas atitudes, a novos comportamentos. Isso aqui é resiliência. Então, a resiliência é a capacidade de usar a flexibilidade. Então, eu ser flexível, eu ter capacidade de adaptação, eu exatamente me ajustar, juntamente com as crenças, que se eu for dominado por crenças limitantes, elas vão dificultar o meu processo de mudanças. E se eu for exatamente alimentado por crenças fortalecedoras, elas vão fortalecer a minha flexibilidade, a minha adaptabilidade. E, portanto, eu vou conseguir cada vez mais inovar, eu vou conseguir cada vez mais criar, eu vou conseguir cada vez mais fazer o melhor em meu benefício, para mim e, por conseguinte, para as pessoas ao meu redor. Ponto. Isso é a essência. Isso é a essência. É por isso que já em outras lives nós falamos sobre crenças limitantes. Eu preciso começar, se eu tenho muitas delas, eu preciso começar a estudar, procurar ajuda para ir para crenças fortalecedoras, porque a própria palavra está dizendo limitantes, elas vão me limitando, elas vão tolhendo, elas vão dificultando e, por conseguinte, as minhas mudanças vão deixar de acontecer. Agora, se eu sou alimentado por crenças fortalecedoras, cada vez mais eu vou ser ousado, atrevido, arrojado para enfrentar o novo e para encarar as mudanças. Ponto. Estão entendendo como é matemático, é metodológico? Eu só tenho que me ajustar a isso aí, ok? Então vamos lá. Bom, entendemos o que é exatamente essa flexibilidade e a resiliência, que é fundamental no processo de mudança. Agora, nós vamos, então, ao que nós chamamos das leis de mudança. Existem duas grandes leis no processo de mudança. A lei da acomodação. O que é a lei da acomodação? A lei da acomodação diz mais ou menos isso. Se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu vou continuar obtendo o que sempre obtive. Se eu continuar fazendo o que sempre fiz, eu vou continuar obtendo o que sempre fiz, o que sempre obtive. Isto é, o mesmo. Eu não vou alterar. Então, se eu já estou acomodado, não quero mais saber de nada, eu já me aposentei, agora só estou esperando passar o tempo. As possibilidades de você ser gestor de mudança são muito pequenas. Certo? Por quê? Porque você é gerido pela lei da acomodação. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve.
E tem uma segunda lei, que é a lei do risco. O que diz a lei do risco? Se você quiser resultados diferentes daqueles que você está obtendo hoje, faça diferente. Se você quiser obter resultados diferentes daqueles que você está obtendo hoje, porque você não está satisfeito, faça diferente. Inove. Crie. Saia do quadrado. Invente. Supere-se. Vá além. Eu te pergunto, você é mais dominado pela lei da acomodação ou lei do risco? Você fica esperando que os outros vão fazer alguma coisa para mudar para você? Pode tirar o cavalinho da chuva, porque não existe isso. Ou você está sempre buscando o novo? Você está sempre procurando se aprimorar? Você está sempre buscando o autodesenvolvimento? Evoluir, crescer, inovando, sendo uma pessoa arrojada. Poxa, mas eu com 72 anos vou me meter a fazer isso? É obrigação, você está aqui para viver intensamente, cada dia. E só se vive no momento presente, no aqui e agora. Seja gestor da sua vida. Faça hoje o seu dia maravilhoso, mudando o que você quer mudar. O que na tua vida não está legal? Começa a pensar nisso. Começa a verificar. Começa a checar. O que você quer mudar? Só você é capaz. Senão você vai ficar lamentando a vida inteira. Ah, eu gostaria, eu devia ter feito. Faça agora. Comece agora a mudar. Comece a ser gestor da sua história. Seja gestor, seja dono. Nós já falamos aqui uma live sobre protagonista. Seja protagonista da sua história. E para você fazer mudanças, você precisa ser protagonista. Você precisa ser dono de você. Você precisa ser gestor. Porque se você for gerido, você vai ser conduzido. Você vai ser rebanho. Você vai ter comportamento de bando. Então eu faço essa pergunta para você. Você é uma pessoa que fica conduzindo a sua vida? Ou você, à medida que as coisas vão surgindo e vão acontecendo, você vai se ajustando? Você vive a vida como ela ocorre? Ou como você procura, como você busca? É uma escolha. É uma escolha. Certo? Bom, nós vamos então observar o seguinte. Se você quer realmente mudar, você precisa começar a mudar os seus pensamentos. Aí é possível começar a mudar a sua vida. E eu mudo de que jeito? Nós já falamos essa sequência. Primeiro de tudo, eu penso. Se eu penso que eu não dou conta, eu posso conversar comigo e falar, não, Paulino, a partir de agora você vai começar a dar conta. Se você não aprendeu até agora, você vai começar a aprender a partir de agora, porque tem um monte de gente que aprendeu. Por que você não pode aprender? Então você vai conversar com você. Porque você foi sacramentando este comportamento e ficou na lei da acomodação. Portanto, fica muito difícil você promover mudanças. Então é uma escolha. Você quer escolher ter uma vida melhor? Na sua vida.
Você só é capaz de promover mudanças na sua vida. Aqueles sonhos que você tinha lá para trás, por que você não concretizou? Porque você escolheu não concretizar. Mas se você quiser escolher a partir de agora, você pode e comece. Comece devagar a acreditar. Nós vamos entrar já já no protocolo de como fazer mudanças. Comece. Seja gestor, seja dono. O processo de mudança é fantástico. Por quê? Porque só eu sou capaz de fazer. Só eu sou capaz de promover as mudanças. E se eu até hoje não fiz, é porque eu fui gerido. Ou porque tive comportamento de bando. É porque eu abdiquei. Também não tem nada de ficar arrumando culpa. Não. Agora que eu encontrei uma nova possibilidade, o que foi está bem feito, então daqui para frente, se eu quiser melhorar, eu melhoro. Ponto. Acabou. Ponto. Acabou. O passado só serve de referência para aprendizado. Então, se eu não fiz, eu posso fazer a partir de agora. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque o ciclo da mudança, ele é mais ou menos, ele obedece exatamente isso. Primeiro é o pensamento. Eu penso que eu quero mudar. Eu valido, depois eu vou sentir. Eu sinto que é isso mesmo. Depois eu decido. Eu quero mesmo. E agora? Então agora eu vou para o protocolo, que é a estratégia de como é que eu vou fazer essa mudança. Então eu vou implementar essa mudança. E ao implementar essa mudança eu começo a mudar. Só que não basta só mudar. Eu preciso mantê-la. Eu preciso mantê-la continuamente. E estar antenado para que este novo hábito, este novo comportamento seja assegurado. Este é o protocolo básico. Este é o ciclo básico. Entre o pensar e o sentir, eu vou conceber. Eu vou realmente ficar amadurecendo aquilo. Eu quero, não quero. Que nem, por exemplo, hoje eu moro em Brasília. Então eu estou pensando se eu vou querer mudar para a praia, para Fortaleza. Ótimo. Então eu começo a pensar, eu começo a maturar, então eu vou conceber se é isto mesmo que eu quero, até eu me convenci. Então eu começo a sentir, eu lá em Fortaleza, é isso mesmo, com 72 anos eu quero ir para a praia, quero ficar lá. Então, pensei, eu começo a conceber, eu sou alimentado pelo sentimento, já estou me vendo lá, me fortaleço, e agora então eu já vou agir, eu vou começar a pensar como é que eu vou fazer para ir lá. Então eu começo a ter planos de como. Então eu decido que eu vou para Fortaleza. Ao decidir, agora então eu vou operacionalizar, eu vou implementar que ações eu preciso fazer para isso acontecer. Então, gradativamente, eu vou prover essas ações, eu vou implementar essas ações até acontecer o dia de eu mudar para Fortaleza. Mudei para Fortaleza, agora eu tenho que garantir a manutenção. Por quê? Porque lá os hábitos e os comportamentos serão todos outros. Então eu vou entrar no processo de manutenção. E eu vou nesse processo de manutenção até estar plenamente fortalecido. Ponto.
Sabe? Então tem uma metodologia, por isso que funciona, para quem quer. Então, 4 etapas: pensar, sentir, decidir, mudar. Entre o pensar e o sentir, eu vou conceber, vou fortalecer. Entre o sentir e o decidir, eu vou gerar ações para que realmente essa decisão seja madura. Entre o decidir e o mudar, eu vou implementar. E depois que eu comecei a mudar, que eu já estou morando em Fortaleza, eu vou manter. Ponto. Aí dá certo. É por isso que as mudanças dão certo. Por quê? Porque você está focado. Isso tem significado. É o que eu quero. Eu desejo, então eu vou investir de corpo, alma, financeiramente, porque é o que eu quero. E aí dá certo. Não é casuisticamente. Então é este o processo que nós chamamos de ciclo da mudança. Certo? Dentro deste ciclo da mudança, nós vamos observar o seguinte, que as mudanças em relação ao tempo, as mudanças elas têm 2 variáveis, o tempo e a dificuldade. As mudanças que requerem só conhecimento, por exemplo, eu não sei fazer nada no computador, então eu preciso de conhecimento. Eu preciso começar a fazer um curso. Então, essas mudanças requerem um tempo curto e um grau de dificuldade pequeno. Mudança de atitude, que nem, por exemplo, eu só reajo, eu não dou resposta. Então já requer um tempo maior e um grau de dificuldade maior. Por quê? Porque eu vou precisar treinar bastante, vou precisar me policiar. Aí você vai dizer o seguinte, mas Paulino, você hoje reage, você hoje só dá resposta na sua vida? Não, eu vou no banheiro igual você, eu tenho também os meus erros, mas hoje eu procuro dar cada vez mais respostas do que reajo. Mas também reajo. Mas quanto mais eu treino, mais eu aprendo. Então é desta forma. Não vou atingir a perfeição. Mas antes eu reagia de cada 10, eu reagia 11. Hoje, de cada 10, eu reajo 3, 4, 2. Então, eu já tenho um saldo de resposta bem maior. Certo? E dentro dessa, que nós chamamos níveis de mudança, dentro desses níveis de mudança, então tem a mudança de conhecimento, de atitude e de comportamento. Então a mudança de comportamento já requer um tempo maior e um grau de dificuldade maior. Por quê? Porque eu faço isso há 72 anos, não é simplesmente porque eu mudei para Fortaleza que eu vou aprender isso rapidamente. Então já vai demandar, eu vou ter que criar novos hábitos, os meus comportamentos serão aprendidos e desenvolvidos ao longo de um treino, então já requer um tempo maior e um grau de dificuldade maior ainda. E o último nível, quando é comportamento grupal, quando é, por exemplo, Muda Brasil, quando nós queremos um comportamento de uma massa maior, né? Bem expressivo, quando você quer fazer uma mudança numa empresa, quando você quer fazer uma mudança na sua casa, quando você quer fazer uma mudança numa cidade, quando você quer fazer uma mudança num país, então já requer um tempo muito grande, porque é mudança de cultura e um grau de dificuldade bem maior. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Então falamos o básico sobre mudança. Agora nós vamos então entrar no que nós chamamos de estratégias. Como é que eu faço as mudanças no meu dia a dia? Ponto. Então é um roteirozinho prático. Então, primeiro passo, eu tenho que escolher. Eu tenho que decidir.
consciente. Eu quero realmente mudar. Então eu vou conversar comigo. Isso tem significado para mim? Isso faz sentido? Eu realmente quero? Então, este é o primeiro dado. Eu estou convencido e tem significado e vou me comprometer a fazer. E só eu sou capaz de fazer isso por mim, porque é mudança de comportamento individual. Responsabilidade minha, ninguém faz por mim. Então, quando eu internalizo isso, ótimo. Fora disso, dificilmente vão acontecer mudanças. Então, é o primeiro passo. Segundo passo, desafie-se. Saia da lei da acomodação. Encare a lei do risco. A única possibilidade que você tem de fazer mudança na sua vida é alterar a sua forma de viver e dar resposta hoje. Você tem que mudar. Você tem que alterar. Porque se você continuar fazendo o que sempre fez, você vai para a lei da acomodação. Então, para a lei do risco, requer que você seja criativo, que você seja corajoso, que você inove, que você extrapole e que você não tenha medo do erro. Faça do erro trampolim para o sucesso. Se você errou, tudo bem, faz parte. Continua fazendo até acertar. Então esse é o segundo passo. Terceiro, assuma a gestão do seu processo. Você é o gestor. Porque ao assumir a gestão, você traz para você o processo, isto é, eu desejo, eu quero, isso faz sentido para mim. E na gestão, você vai fazer o planejamento, você vai fazer a organização, você vai definir estratégias, que ações precisam ser feitas, você vai dirigir, você é o gestor e você é o diretor, porque você é que vai executar também as novas ações. E também vai controlar continuamente se aquilo que você está fazendo e está mudando está dando certo. Se você precisa fazer ajustes, se precisa se mexer em alguma coisa. Ok? Então, é matemático, é organizado, é metodológico. Dá certo? Dá. É só fazer certo. Então, assumir a gestão, eu estou trazendo para mim a responsabilidade que eu quero chegar num novo ponto. Mudar é sair de um ponto A para um ponto B almejado. E neste caminho aqui, eu vou então planejar, organizar, dirigir, executar e controlar para chegar aqui. Ponto. Mudando hábitos, mudando atitudes, mudando os comportamentos. Beleza? Beleza. Não busque jeitinho, não busque atalhos, seja rígido, seja disciplinado, seja focado. Saiba quais são as estratégias, saiba o que precisa fazer e não abra mão. Não vá atrás de atalhos de jeitinho. Seja determinado, firme e siga a sua caminhada. Haja da sua melhor forma possível. Você é capaz. Porque se os outros conseguiram, você também consegue. Você só não conseguiu porque você até hoje não testou. Porque você, como eu e como todos nós, temos um potencial ilimitado. Só que tem uns que fazem uso desse seu potencial ilimitado
e vão além. E tem outros que, como eu, não faço uso, fico então aquém. Ponto. É só isso. Chega, não vem com a história de vítima, não. Coitadinho de mim. Não. Vítima só perde tempo e energia, e não faz nada, e não resolve nada. Acorda, desperta. Vá ser gestor da tua história. Qual é o teu propósito? O que é que te dá significado nessa vida? Se você não descobriu, já falei várias vezes aqui, comece, procura ajuda, procura um profissional para te ajudar a descobrir. Por quê? Porque é isso que vai te motivar. Porque é isso que vai colocar o seu tempo e as suas ações para você conseguir êxito. Porque se você não tem isso, você também tem 24 horas, você vai dar teu tempo para o outro. Ponto, acabou. E se você quer, também não tem nada a ver com isso. Só que você não vai conseguir mudança. Certo? Mas olha, eu estou com 72 anos aposentado, eu não quero mais saber de nada. Bom, você não quer saber de nada, é uma escolha tua. Então você escolheu e você decidiu continuar a ser mantido pela lei da acomodação. Agora eu estou com 72 anos, eu tenho um monte de sonhos. Eu espero viver ainda mais uns 20 anos. Então eu tenho 20 anos para viver cada dia melhor ainda. E pronto, eu não estou pondo o ponto final aqui agora. Isso é uma escolha de cada um. Como é que você quer viver? Escolha sua. É decisão sua. Então, como é que você quer? Aí você vai buscar aqueles teus sonhos que você teve lá para trás e que ainda não foram tirados do papel e que você não pensou neles ainda. Vá atrás deles e comece a estruturar da forma como nós estamos fazendo. Vá devagar, é consciente, é maduro, é possível, é. Por quê? Porque funciona da seguinte forma. Você vai ter que aprender a reconhecer perdas. Tudo bem. Nós não temos só vitórias. Nós vamos ter erros, vamos ter falhas, vamos ter derrotas. Faz parte do processo. Mas eu sei que eu estou caminhando e que eu vou conseguir o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho aquelas crenças fortalecedoras lá da resiliência, que eu tenho confiança em mim, que eu tenho autoestima elevada, que eu sou otimista, que eu sou motivado, que eu sou entusiasmado, que eu sou gestor e que eu vou fazer o que for preciso até dar certo. Eu vou insistir, vou persistir, vou perseverar. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, vou pegar livros, vou buscar em faculdade quem possa me orientar, mas desistir jamais. Não faz parte da minha vida desistir dos meus projetos. Não, posso demorar, mas que eu vou conseguir, eu vou. Pronto. Esta é a estratégia das pessoas vencedoras. As pessoas que estão no pódio, elas passam por essa caminhada. Todas elas. Se você pegar um atleta que vai para as Olimpíadas, ele se prepara durante uns 12, 14 anos. E com todas as dificuldades, com todo mundo. Mas aquilo tem significado para ele tem propósito. E ao longo da vida, ele se dedica diuturnamente no seu propósito. Ele abdica de um monte de coisa, por quê? Porque aquilo dá prazer, porque é o propósito dele. Então ele insiste, persiste, persevera, mas desistir jamais. É assim que você tem que fazer com as mudanças. Desistir jamais. Não faz parte. Ok? Outro aspecto. Não tente agradar os outros. Agrade você. Você é prioridade. Se até hoje, com 72 anos, você não conseguiu
achar que você é prioridade, comece a partir de agora. E ensine as pessoas que elas têm que aprender a te respeitar, para que você realmente se imponha. Porque se elas não respeitam, é porque eu também não me fiz respeitar. Mas comece a partir de agora. Se priorize. Ah, mas os meus filhos... Ah, sim, os teus filhos têm a vida deles. Pode ter certeza. Você já fez o que você tinha que fazer? Ótimo. Agora deixa eles alçarem o voo deles. Priorize. Priorize-se. Por quê? Porque você vai ter tempo, você vai ter energia para ajudá-los. Não estou falando que não é para ajudá-los, é para ajudá-los. Mas se priorize. Você é a pessoa mais importante. Então tem pessoas que abdicam da vida delas. E é uma escolha, tá tudo bem. Não tem nada, sem julgamento. Mas se você quiser, a partir de agora, priorizar, isso faz parte do teu processo, isso tem significado, comece agora. Sempre é tempo, é Maria do Carmo, minha amiga da época do Banespa, lá de São Paulo. Sempre é tempo mesmo. Sempre é possível eu recomeçar minha vida a partir deste momento e buscar o que eu estou querendo, a buscar os meus sonhos, ser uma pessoa melhor primeiro para mim. Eu tenho que primeiro ser uma pessoa melhor para mim. Aí depois eu vou conseguir ser melhor para os outros, para as pessoas do meu entorno, para as pessoas do meu trabalho. Mas isso é vital. Faça essa mudança dentro de você. Só você é capaz de promover essa mudança interna. A mudança é sensacional. Mas ela é metodológica, tem que seguir. Não significa que eu vou ser uma pessoa ruim de forma alguma, quando eu me priorizo. Eu vou ser cada vez mais uma pessoa melhor para mim. Pelo contrário, eu tenho que me amar mais, eu tenho que me dar mais, eu tenho que me doar mais. Tem pessoas que se dão tanto e tudo para o outro, e o outro não está nem aí muitas vezes com você, o outro não está nem preocupado, mas não importa isso. Primeiro você, depois você distribui e para o outro, mas seja você prioridade, seja você o artista principal da sua história de vida. Isso é fazer mudança. Tem muitas pessoas, eu faço muito terapias com pais, e que choram exatamente este momento, porque se dedicaram, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, não de teoria, e que choram porque se dedicaram o tempo todo com os filhos, e por razões das mais diversas que não vem ao caso, hoje não tem mais nem reconhecimento, quase não tem nenhum oi, nenhum alô. E aí? Tudo bem. Comece a partir de agora, então, a se priorizar. E para de arrumar e de se sentir culpa lá para trás. Então é isso que a gente precisa fazer. Mudar o nosso mindset, mudar a minha mentalidade. Eu preciso me amar. Se você não se amou até agora, não tem problema, se ame. Eu estou falando para vocês, eu quero viver, hoje eu tenho 72, eu quero viver até 95, 100 anos. Maravilha. Tenho muito tempo ainda, eu preciso me amar muito. Eu quero o melhor para mim e quero fazer isso cada vez mais. Sabe? Eu preciso fazer isso o tempo todo. Só eu sou capaz de fazer. Só eu sou capaz de fazer isso para mim. Eu tenho que aprender a focar no que é essencial, no que é vital, no que é importante, no que é necessário para mim. Eu tenho direito à felicidade. Eu tenho obrigação de me amar. Eu tenho o dever de me construir mais e melhor a cada dia, de focar nisso dentro de mim.
Isso é promover mudanças continuamente. Aí sim eu decido ser gestor e ser protagonista da minha história de vida. E aí faz sentido aquele monte de coisa que nós já vimos em outras lives. Em outras lives nós já vimos muitos itens que fortalecem tudo isso que nós estamos falando agora. E o que eu quero dizer, e nós já estamos chegando a 1 hora, eu me empolgo tanto, nós já estamos quase no final. O que eu quero dizer é que sempre é possível mudar. Sempre é possível mudar. Sempre é possível mudar. Mesmo se naquele momento não for conveniente, aceite aquela situação. Ressignifique aquele momento. Dê uma outra interpretação, se necessário, peça ajuda e reconstrua o seu melhor. Porque muitas vezes, e eu entendo, existem situações que nós não temos como largar, como desistir. Mas eu posso mudar. De que forma? Aceitando aquela realidade e mudando a minha forma de agir dentro daquele contexto. Isto é salvador. Exemplo, às vezes eu estou num relacionamento caótico, complicado, difícil, e tem filhos, tem isso, tem aquilo, e eu não quero me separar. É possível mudar? É. Aceite. É uma outra estratégia. Estou falando que é uma outra estratégia. Se diante de todas as possibilidades não tem essa alternativa, aceite que esta é a tua realidade. Mas aceite. E viva o teu melhor, mudando a tua forma de ser. É possível? É. É possível. Nós vamos ver isso agora, que já eu vou contar uma historinha para vocês. Eu gosto sempre fico sempre procurando uma historinha. Às vezes eu fico até, demoro mais para procurar a historinha que case dentro do contexto do que organizar os temas, que a gente já fala isso há algum tempo. Mas, felizmente, é sempre possível encontrar. Que ela vai sintetizar tudo isso que nós estamos falando. O que eu quero dizer para vocês antes da historinha? Mudar é poderoso, é enriquecedor. A Maria Lúcia está perguntando, orar ajuda? Olha, vou fazer um parênteses aí. Nós sabemos que a saúde plena, ela tem 4 subsistemas: saúde física, saúde mental, saúde emocional e a saúde espiritual. Para você ter saúde, você precisa trabalhar com os 4. Então, orar é fundamental. É preciso conectar-se com o seu Deus, não importa a sua religião. Orar é vital, é essencial, é necessário, exatamente. Por quê? Porque ao orar eu fortaleço a minha saúde mental,
que vai fortalecer a minha saúde física, que vai fortalecer a minha emocional, e eu garanto um equilíbrio. Então, respondendo, é vital. Ore principalmente nos momentos mais difíceis. Converse com o seu Deus como se estivesse conversando com o seu pai. Uma conversa de pai para filho. Segure na mão dele, conversa com a sua mãe, com a Nossa Senhora. De mãe para filho é vital, é necessário, é fundamental. Certo? Ok. Então, um parênteses aí para reforçando e respondendo a pergunta. Orar é um elemento de conexão da saúde espiritual, tão importante quanto a física, mental e emocional. Então vamos lá. O que eu quero dizer é que eu preciso fazer uso dessa metodologia para quê? Para ser hoje paulino. Se eu quiser ser uma pessoa melhor para mim, eu vou usar este recurso, eu vou mudar. O que é que eu faço hoje para mim que eu não acho legal, que eu não gosto? Vou dar também essa orientação. Se você fala, eu não sei nem o que eu quero mudar. Ah, você não sabe? Eu vou te dar uma dica. Você pega um papel, deixa eu ver o horário, senão o Instagram me corta aqui. Você pega um papel e escreve lá, quietinho, escreve 10 coisas que hoje te incomodam e que se você mudasse, ficariam excelentes. Seria bem melhor para você. Então, ótimo. Escreve até 10, tá bom? Dessas 10, você vai ler de novo e vai escolher as 5 melhores. No outro dia, você vai pegar estas 5 e vai escolher 3. No outro dia destas 3, você vai escolher 2. E no outro dia dessas 2, você vai escolher 1. Então você vai escolher uma e vai começar agora, hoje, fazendo isso. Começar a escrever. Lá escreve até o final de semana, para na segunda-feira você já escolher o que é que você quer mudar. E aí, você vai fazer isso que nós falamos agora. Você vai começar a mudar uma coisa só. Por exemplo, escolhe uma coisa só, uma só. Não começa a querer mudar tudo, porque essa é a estratégia para não dar nada. Isso é autossabotagem. Você vai escolher uma. Por quê? Porque aí você vai seguir direitinho. Isso tem significado e eu quero. Eu vou ser gestor disso e eu vou até o fim. Não vou desistir, não vou pegar atalho, eu vou disciplinado e vou fazer, não importa como, até você chegar ao resultado. Aí você, dessa daqui, você obteve resultado, você começa a ficar confiante, a acreditar em você que você pode, a explorar mais o seu potencial ilimitado. Você se entusiasma, você crê que você é capaz, que você pode ir além. Aí então você pega a segunda. E à medida que você vai fazendo uma por vez, vai fazendo 1, 2, 3, 4, você fica expert. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar craque lá na resiliência, que na hora que você for usar a flexibilidade, você vai ter só crenças fortalecedoras e você vai ficando cada vez mais poderoso para promover mudanças. Ponto. Essa é a estratégia, a didática própria. É assim que eu oriento os meus pacientes em termos de mudança. Pronto, simples. Repetindo, faça, vamos pegar isso aqui, começa hoje, não adia não, que já começa com autossabotagem. Você escreve, pega um papel e não importa, você escreve lá, de 1 até 10. Se hoje surgir 1 ou 2,
você escreve lá. Amanhã você escreve mais. E vai se dê até sábado para você escrever até 10 de coisas que você deseja mudar e que, se você mudar, vai ser ótimo para você. A partir no domingo, você começa a selecionar. E a cada dia você vai. Na outra semana, você vai selecionar até chegar a uma. E a partir do momento que você tiver aqui aquela uma, você vai embora e vai fazer até dar certo. Aí você pega know-how, você pega expertise, vai para a segunda. E assim gradativamente, e dessa forma você vai ficando cada vez mais com excelência de resultados. Joia? Então vamos lá. Eu vou agora contar uma historinha para contextualizar tudo isso daqui e fechar o nosso bate-papo. Uma menina chegou para o pai e disse: pai, eu estou com problema no meu trabalho, estou com problema pessoal, estou descrente da vida, o que você pode me ajudar? O pai pegou e falou o seguinte: vem aqui comigo. Ele então pegou 3 panelas, colocou com água essas 3 panelas e pegou 3 elementos, uma cenoura, um ovo e pó de café. Então acendeu o fogão, colocou essas 3 panelas com água e colocou nelas um ovo, numa panela, na outra ele colocou a cenoura, na outra ele colocou o pó de café. E deixou então ferver durante uns 10 minutos. Desligou e então pediu para a filha: filha, o que você está observando? Aí ela pegou e falou assim: meu pai, aqui colocou o ovo, nós vemos aqui que o ovo, que era frágil, agora ele ficou cozido e duro, rijo, firme. A cenoura, que era dura, firme, ficou macia, mole. O pai falou assim: então, você vê como é a vida? No mesmo ambiente, na mesma situação, que foi a água fervendo, nós tivemos respostas diferentes. Isso acontece com as pessoas. Às vezes, nós temos uma pessoa firme, rígida, dura, e que diante de uma situação, ela amolece, ela se torna frágil, assim como a cenoura. Existem também pessoas frágeis, sensíveis, assim como o ovo, e que depois se tornam duros e firmes. Isto é, as pessoas, diante da mesma situação de mudanças, têm comportamentos e respostas diferentes. Mas, pai, e o que aconteceu com o pó de café? O pai disse: aí é que está a essência. O pó de café se fundiu com a água e fez um café delicioso e cheiroso na fusão. Existem situações quando você não consegue mudar ou não deve sair dela. Você aceite, funde-se a ela,
Dê o seu melhor e transforme o ambiente. Assim é a nossa vida. A situação era a mesma para a cenoura, para o ovo e para o pó de café. E as respostas todas diferentes. Tire dessa lição o seu aprendizado. Se você puder mudar, mude. Se você, dado aquele contexto, não tiver condições ou não puder sair, enfrente, aceite a situação, dê o seu melhor, se funde e transforme a situação. Ok? Isso é fantástico. É um grande aprendizado e que encerra esse nosso bate-papo sobre mudança. Como se diz também numa outra linguagem, bastante comum. Aprendamos a fazer do limão bela limonada. Fantástico, fantástico. Mas para isso eu preciso criar, inovar, acreditar em si e decidir que isso tem significado e ir além, se superar, mas desistir jamais. Por quê? Porque você pode, o outro pode, o seu filho pode, todos nós podemos, eu posso. Basta que eu queira. E eu costumo te falar, TBC, tira a bunda da cadeira e vá à luta, vá fazer, faça acontecer, seja dono da sua história, crie o seu melhor, aproveite tudo que você tem, que o Criador lhe proporciona, que você está vivo e que você tem o tempo que Ele ainda nos destinou e faça o seu melhor, fazendo uso da situação, assim como a água fervente que foi comum, seja criativo, extrapole, inove, invente e vá além. Muito grato, muito grato, muito grato. Uma boa noite e sejam felizes e competentes nas mudanças, porque são todas possíveis. E você pode, você merece, você é capaz, vai fazer o seu melhor. Se errar, você recomece tantas vezes quantas forem necessárias até acertar e vá embora. E agradeça a Deus pelos feitos e pelas mudanças muito bem feitos, espetacularmente bem feitos. Gratidão, gratidão, gratidão. Confio em você. Boa noite. Fique com Deus.